Além disso, a gente sabe que está todo mundo preocupado, está todo mundo nervoso com essa história do coronavírus. Agora são 11 horas e 16 minutos, eu quero agradecer, inclusive, porque o Dr. Luiz está no Brasil, 11 horas e 16 minutos para quem está no Brasil, 9 e 16 para quem está aqui nos Estados Unidos, na Flórida e Nova York, na região leste, na área do Eastern Time. Eu quero agradecer ao Dr. Luiz Fernando Corrêa, que já está comigo aqui ao vivo, porque a gente vai falar a respeito dar essa atualizada a respeito do que está acontecendo. Dr. Luiz, muito boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. Vamos tentar fazer um resumo rápido dessa situação toda. A gente já sabe atualmente que existem, nesse momento, esse foi o último boletim do site chinês, de 4.474 casos de pacientes infectados por esse novo coronavírus. Eles suspeitam ainda de outros, estão investigando outros 5.794 casos, e já são 106 mortes até esse momento. Essa situação começa em 21 de dezembro do ano passado, quando alguns pacientes se apresentam na cidade de Wuhan, na China, que tem 11 milhões de habitantes, com quadros de pneumonia atípica, pneumonias muito graves e sem diagnóstico conhecido até aquele momento. Não era uma bactéria conhecida, não era um vírus capaz de ser identificado, era alguma coisa nova. Pois bem, no final de dezembro, esse número começa a crescer mais ainda e no dia 7 de janeiro, a China anuncia a descoberta de um novo vírus, um coronavírus, chamado de N de novo, CoV, de coronavírus 2019, que está causando esse surto epidêmico. Naquele momento já estavam falando de 200 casos de pacientes internados e algumas mortes. No dia 12 de janeiro, a China divulga o genoma completo desse vírus, foi capaz de isolar o vírus e divulgar o genoma desse vírus, inclusive disponibilizando esse genoma para autoridades do mundo todo poderem estudar os seus pacientes. Agora, o que a gente sabe agora é que a China já sabia disso algum tempo antes, ou seja, quando os primeiros casos começaram, a reação talvez tenha sido um pouco lenta. Mas isso não nos diz respeito, isso é um problema da China. A situação atual é, além da China, nós temos outros 16 países com casos confirmados. A China considera Hong Kong e Macau dentro do seu território, então se for na conta chinesa são 14, mas são 16 países com casos confirmados fora da China, mas a imensa maioria, 4.400 casos dentro do território chinês. Isso assusta, mas só para a gente entender que a preocupação ainda é muito mais local do que mundial. Então, isso que eu ia perguntar, existe ainda uma possibilidade da gente, porque a gente sabe que a OMS aumentou o risco, né? Mas a gente precisa já se preocupar, quem está no Brasil se preocupa ou é quem está aqui nos Estados Unidos, que já tem esses 5 casos confirmados, deve se preocupar mais? Olha, o mundo inteiro está preocupado porque a gente não sabe para onde essa situação vai caminhar. O que aconteceu foi o seguinte, esse vírus é um vírus de animais silvestres. A gente já sabe também hoje que ele veio de morcegos, passou para cobras e nesse mercado de Wuhan, que tem o nome de mercado de peixe de frutos do mar, mas que não tem nada a ver com frutos do mar esse vírus. Simplesmente, só porque muita gente ficou pensando que era de peixe, enfim, não nada Sim. disso. O mercado chama Seafood Market, mas nesse mercado se vende de tigre até cobra. Então, e ali mesmo muitos desses animais são abatidos e consumidos pelos chineses. Nessa grande mistura, esse vírus fez uma mutação e passou de infectar animais para poder infectar humanos. Daí, a gente já sabe que esse vírus é capaz de infectar de humanos para humanos, porém, isso em contato próximo, profissionais de saúde já foram infectados, 3 médicos já têm diagnóstico positivo na China e infelizmente um desses médicos faleceu, foi um dos primeiros a atender os pacientes, era um otorrinolaringologista que faleceu no domingo. Enfim, a preocupação do resto do mundo. Os Estados Unidos têm voos diretos da região de Wuhan para o continente americano. Aliás, tinham, porque esses voos foram proibidos desde quinta-feira. Eles foram suspensos pelo governo chinês, né? Inclusive. Exatamente, inclusive pelo governo chinês, mas já não estavam recebendo, sabiam que não iriam receber autorização de pouso nos Estados Unidos. Então foi uma decisão conjunta. No Brasil, você não tem voo direto da China para o Brasil.
Quem quiser voar da China para o Brasil tem que fazer conexão em algum lugar, né? Na América do Norte, muitas vezes no Canadá, algumas vezes até no próprio Estados Unidos, né? Chegando pela costa oeste. Porém, isso alivia um pouco o nosso risco, porque afinal de contas a gente não vai ter pacientes vindo direto da região onde está ocorrendo a infecção para chegar no nosso país. Por outro lado, isso dificulta porque você muitas vezes perde o rastro desse paciente, porque ele fez uma conexão e você não sabe de onde ele veio quando ele pega o avião no Brasil. A situação Doutor, é de alerta, mas não de preocupação aguda, Paulo. Só uma pergunta, a gente viu uma imagem ali, inclusive, das autoridades no aeroporto usando aquela maquininha para ver a temperatura. É através da temperatura que começa aquela questão da suspeita, é isso, né? Pelo menos é o que se pode fazer. Agora, as autoridades chinesas lançaram um documento no domingo, ontem, falando o seguinte: eles já sabem que pacientes sem sintomas, ou seja, mesmo sem febre, são capazes de transmitir a doença. Isso dificulta muito essa triagem feita no aeroporto de quem já está doente, né? Quem já está com sintoma, você pode descobrir porque bota a câmera infravermelha e vê quem está com a temperatura corporal acima disso, ou vai medindo de 1 em 1 com o termômetro, como a gente viu nas imagens. Porém, se a própria China admite que pacientes sem sintomas podem transmitir a doença, esse controle, essa triagem fica mais complicada. A gente tem hoje em dia uma situação: se o paciente veio da região de Wuhan ou perto da região de Wuhan, e hoje praticamente toda a China continental já tem casos registrados, pacientes vindos da China com sintomas respiratórios agudos devem ser considerados suspeitos e isolados até que se prove que não estão carregando o novo vírus. Essa é a situação técnica que a gente tem hoje na maioria dos países do mundo. No Brasil, até existem casos considerados suspeitos que estão em investigação, pelo que se sabe. O Ministério da Saúde ainda não assumiu essa situação, mas informações circulam em grupos de WhatsApp. A gente não sabe aí o quanto disso é verdade. Isso também é outro problema, porque esse momento de medo é um momento bastante fértil para as fake news. O que a gente sabe, oficialmente não temos casos suspeitos no Brasil. Eventualmente poderemos ter. Olha, vou ser muito honesto com nossos telespectadores, é possível até que tenha. Agora, enquanto esses casos forem de pessoas que vieram da China e contaminados e tiveram essa doença e forem isolados, a gente não vai ter a transmissão da doença dentro do Brasil ou mesmo em outros países. É isso que está sendo feito. No mundo inteiro, nesses 16 países, todos os casos são importados, ou seja, não são casos locais. Isso é muito importante. São todos os casos vindos da China, né, doutor? Só uma coisa aqui, ó. O Danilo Braque, o doutor Danilo Braque vai estar com a gente aqui, advogado de lá de Boston, de Massachusetts, disse aqui, ó. A Fox teve um medical expert falando que com incubação de até 2 semanas, os afetados podem ser incontáveis. E aqui já foram 5 confirmados. O G. Ferreira disse: acabei de retornar do Brasil e a turma está um pouco assustada no Brasil. Todo cuidado é pouco. Daí a gente tem as outras pessoas que estão assistindo com a gente. A Carolina Silva disse o seguinte: aqui no Brasil está tendo um tal de arenavírus. Seria uma mutação do coronavírus? Não, aí já misturou todas as estações, né? A gente tem, o arenavírus é um vírus de outro tipo, completamente diferente. Ele é um vírus hemorrágico. Ele acontece no Brasil de quando em vez. É um vírus, um tipo de vírus que aparece em algumas regiões, basicamente regiões próximas a regiões de mata ou que tem vida silvestre bastante intensa. Mas não tem nada a ver com coronavírus, gente. Bom, é bom a gente deixar claro que as pessoas vão ficar já começa a misturar toda essa história do fake news, né? Que surge, aí vai o cara ver no WhatsApp, só vê um negócio falando coronavírus, já compartilha com outro e vai compartilhando com outro e assim vai. E dá esse tipo de coisa. Agora, doutor, eu tenho atrás de mim aqui um mapa que mostra exatamente, e você está vendo agora em tela cheia, essa é uma atualização em tempo real da quantidade de casos no mundo. Nesse caso aqui, a gente está parado justamente onde tem mais casos, que são os casos da China. Até agora, 82 mortes, né, 61 pessoas que foram recuperadas, e os casos, numa atualização há 1 hora atrás, chegam a 2.927 casos. Aí se você for lá nesse mapa, você consegue ver inclusive coisas como, por exemplo, quantos casos tem em cada região. A gente vê aqui, ó, os Estados Unidos com 5,
Taiwan com 5, Singapura com 5, Austrália com 5 e assim por diante. Então, quer dizer, a quantidade de casos, você consegue acompanhar isso em tempo real. Se a gente fosse puxar o mapa agora lá para a região da América do Sul, a gente vai ver que não tem absolutamente nada. Isso é uma excelente fonte de informação, além, claro, de você estar aqui com a gente no SBR News. Doutor Luiz, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante, né? Uma última dica. Até eu tive aqui o doutor Marcelo, que veio falando para a gente algumas coisas logo quando estourou a situação do coronavírus. Mas qual é a dica principal para quem está aqui nos Estados Unidos, para quem está lá fora, quem está, de repente, num país da Europa que tem mais chance, a gente sabe que tem casos na França, né? Qual é a principal dica, doutor, para a gente finalizar? Olha só, para a gente colocar em contexto, Paulo, a maior preocupação que as pessoas têm que ter nos Estados Unidos hoje em dia é com a gripe comum. Nós estamos no meio da temporada de gripe. Tem muita gente internada. Nós tivemos mais de 1.000 mortes. Então, na temporada passada foram 1.200 mortes, sendo que 22 crianças. O que você tem que fazer agora? Lavar muito bem as mãos toda hora, toda hora que for possível. O uso do álcool gel, né? Para ter à disposição aqueles pequenos frascos com álcool gel para limpar a mão quando você encostar em alguma coisa. Pegou um transporte público, teve que segurar para se apoiar, entrou no restaurante, você passa o álcool gel se não conseguir lavar a mão. Se estiver espirrando, por favor, use um lenço descartável, você espirra no lenço e joga fora. Se não puder fazer isso, protege com a roupa, com a manga da roupa. Daquele jeito aqui assim, né, doutor? Isso exatamente, Paulo, porque a maior preocupação agora nos Estados Unidos e na Europa também, porque também estão no inverno, é com a gripe comum. A gente não pode ficar focado no coronavírus que não chegou e deixar as pessoas não tomarem a vacina da gripe. Ela é fundamental. Quem não tomou, por favor, eu quero aproveitar para fazer o apelo a quem estiver nos Estados Unidos que não tomou a vacina da gripe, que o faça. Ainda dá tempo, né? Ainda tem aí, pelo menos, dependendo da situação e do local, você vai ter 2, 3 meses de frio intenso pela frente e transmissão ativa do vírus da gripe. Então, não se preocupem tanto com o coronavírus, muito mais com o vírus da gripe, que esse também mata, tá? Esse mata e a gente sabe como é que pode proteger ele. Tomando a vacina, evitando de espirrar na frente das pessoas, protegendo a mão. A gente bota a mão no rosto, Paulo, isso é um trabalho científico, mais de 100 vezes por dia, de maneira inconsciente. Então, na hora que você encosta em algum lugar contaminado, e sem querer coça o nariz, dá aquela coçadinha no olho, você se contamina com o vírus da gripe, que é muito mais contaminante que qualquer coronavírus. A gente teve o H1N1, que todo mundo estava naquela situação de usar o álcool gel. Não custa nada a gente voltar a fazer isso, né, doutor? Doutor, muito obrigado, viu? Todo ano só para avisar. As ordens. A vacina da gripe você pode ir em qualquer CVS, você pode ir em qualquer Walgreens, você pode ir no Costco tomar, tem a vacina da gripe para quem quiser. E tirem da cabeça que a vacina da gripe vai te fazer mal, pelo contrário, se fosse para fazer mal não chamava vacina, né? Vamos parar, por favor. Doutor, exatamente. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite, obrigado mesmo por ter atendido a gente. Até a próxima. Nada, obrigado aos ouvintes, até a próxima.